Capítulo 13 Criaturas da Noite. Havia muitas coisas que Encantada não sabia e que lhe foram reveladas. Mesmo assim, ela ainda não sabia tudo. Naquela noite, Anthony estava decidido a ir adiante com tudo o que estava sentindo. Seu pai, um reinado, sua irmã ou até mesmo a gravidez de Natalie. Ele não desistiria de ter uma nova vida ou, quem sabe, viver pela primeira vez. Muitas surpresas, um futuro desconhecido os aguardava, mas Anthony estava disposto a seguir ao lado da Nephilim por quem estava se apaixonando. Nascia um amor incondicional e muitas verdades ainda a serem ditas. Anthony dirigiu aquela noite até a casa de Selene Valentine, uma vampira amiga de Mila Cullen, sua irmã gêmea. Ele estacionou e ficou alguns minutos do lado de fora até sua presença ser notada. Selene era jovem, bonita e, pode-se dizer que, apaixonada por Anthony. Ele, por sua vez, mantinha vários relacionamentos, mas Selene talvez fosse o mais delinquente. Ela nunca aceitaria o rompimento, nunca facilitaria as coisas para Anthony Encantada, mas estranhamente, Anthony não imaginou o que ela poderia fazer. Boa noite, ele disse assim que a porta se abriu. Selene respondeu beijando apaixonadamente os lábios de Anthony. Ele a afastou sutilmente, indo em direção ao pequeno bar onde estavam as bebidas. Anthony preparou um uísque sem gelo e em seguida sentou-se no braço do sofá. Por favor, Selene, precisamos conversar. Selene fechou a porta. A morena de olhos estonteantes azuis, de corpo escultural, caminhou até o sofá, usando apenas um baby-doll fino de cetim. Jogou suas pernas sobre as de Anthony. O que está planejando? Onde deixou o corpo? Disse ela sorrindo. Selene sempre ajudou Anthony quando ele saía do controle. Ele negou com a cabeça. É a última vez que venho aqui. Não teremos mais nada. Seremos amigos. Somente amigos. Selene jogou a cabeça para trás e soltou um riso alto. Quando observou que Anthony continuou com a expressão séria, ela deu um salto, parando em frente a ele. Seus olhos azuis pareciam queimar. Nós paramos por aqui, Céu. Não pode fazer isso. Selene, sem essa. Por favor, isso não combina com você. Por que isso agora? Porque eu vou começar uma nova vida. Vida? Você está brincando. Ele negou com a cabeça. Céu, você sabe que me separei de Natalie, estou um pouco... Eu não sei como definir como estou com Encantada. Mas é diferente. Encantada? Aquela que vai matar? Quantas pessoas você conhece com esse nome? E eu não vou matá-la. Ah, não é? Por quê? Quero que ela esteja viva e segura ao meu lado. Você pode não matá-la, mas eu vou. Anthony saiu da casa de Selene sem a confrontar. Sua mente passavam possibilidades. Suas mãos apertavam firmes ao volante e ele dirigiu a casa de Encantada. Jack ainda estava lá. Encantada estava do outro lado da rua, na casa de Sebastian. Ela estava sorrindo, o que fez Anthony engolir em seco. Ele tinha certeza de que Selene era só um dos vários problemas que ele traria para a vida da Nephilim. Ainda havia sua irmã, que ele tentava ignorar as chamadas, mas seria questão de dias até Mila Cullen aparecer e complicar mais as coisas. Os olhos de Encantada seguiram ao fim da rua, onde encontrou a Land Rover branca de Anthony parada. Ela acenou, logo se despedindo de Sebastian, que a abraçava. Caminhou até o carro de Anthony. Oi, não vai sair daí? Ela debruçou na janela do motorista, deixando uma distância mínima de seus lábios. Os olhos de Anthony estavam vagos e os verdes se perdiam na imensidão. Preciso falar com você. O tom de sua voz era seco, cortante e frio. O frio que estava nas palavras me cortou a pele, fazendo sangrar a minha alma. Será que ele havia repensado em nós? Será que ele descobriu quanto nada eu sou? Caminhei até o outro lado do carro, onde ele, sem tirar os olhos do fim da rua, abriu a porta para que eu entrasse. Ainda olhando para o nada, ele disse, vamos dar uma volta. Claro, como quiser. Jack, nesse momento, estava vindo em nossa direção. Coloque o cinto. Anthony disse e acelerou, fazendo o carro quase voar a milímetros de Jack. Qual o problema? Ele dirigia sem destino e milhões de coisas passavam em minha mente. Lembra quando eu disse que não era perfeitamente um homem confiável? Eu tentava me encontrar nas palavras dele, mas tudo o que ele dizia não havia coerência. Como é que ele é realmente? Não foi comigo que disse isso. Princesa, eu preciso que você preste atenção no que vou falar.
Anthony entrou numa estrada cercada de imensas árvores onde a luz da lua fazia contraste por entre elas. Ele parou o carro se virando para mim e segurando meu rosto. Foi a primeira vez que ele me chamou de princesa. O que vou falar agora vai mudar toda a nossa vida. Sorri um pouco. Ao menos ele disse nossas e não a minha ou a dele. Eu acho que você deveria sair esses dias da cidade. Por quê? Eu preciso que confie em mim. Eu confio, mas não quero ir para lugar nenhum. Por que não acampa com Jack Bloom, seu amigo? Acampar? Estou no meio do semestre. Princesa, eu preciso que você saia da cidade. Seus olhos ficaram negros, mas eu não tive medo. Por quê? Estão querendo te matar. Selene? Selene não aceita você. Quem é Selene? Anthony respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para que eu pudesse entender. Ele se estendeu sobre meu corpo, o que fez meu coração disparar. E sua mão abriu a porta. Venha, vamos conversar. Existem muitas coisas que você precisa saber. Ele abriu a porta dele e foi a primeira vez que eu vi o que ele era capaz de fazer. Ele simplesmente sumiu e apareceu de novo ao lado da porta do carona, antes que eu pudesse sequer piscar meus olhos. Às vezes eu não acreditava que ele pudesse fazer coisas. Eu achava, sinceramente, que eu ia acordar de um sonho louco e apaixonante. Ele estendeu sua mão e sorriu um pouco ao ver minha expressão. Isso não existe, eu disse incrédula. Ele deu um meio sorriso repuxando seus lábios, deixando à mostra alguns de seus dentes brancos e perfeitos. Acredite, existe e não é tão difícil. Eu tinha certeza de que ele estava tirando uma com a minha cara, mas deixei passar. Era bom saber que ele se divertia com a minha estupidez. Segurei sua mão, olhando em seus olhos. Estava se tornando negros novamente. Havia algo em Anthony que queria me assustar, mas não era capaz. O que está acontecendo, Anthony? Por que exatamente quer que eu saia de perto de você? Eu não quero isso, encantada, mas é preciso até que eu resolva o que fazer com Selene. Não quero que ela se aproxime de você, porque não quero ter de matá-la. Mas se isso acontecer, não terei muitas escolhas. Você é tudo que eu jamais serei. Você é como minha alma. Seus dedos se entrelaçaram aos meus e sua voz era firme. Não posso sair de New Orleans. Estou no meio dos estádios e, sinceramente, eu não quero me afastar de você. Um barulho vinha de trás das árvores e uma silhueta assustadora me fez estremecer. Anthony rapidamente me puxou para trás de seu corpo, fazendo assim um escudo. Suas asas pareciam dobrar de tamanho. Seus olhos agora eram totalmente negros. Eu segurei em seu braço, deixando somente parte do meu rosto para que eu pudesse ver o que era aquela criatura. Seus olhos eram assustadores e tinha pelo por todo o corpo. Parecia um lobo, porém estava andando sobre duas patas. As garras das mãos eram enormes. Seu pelo era quase prata, o que fazia se confundir com a luz projetada na estrada. Orelhas pontudas e focinho longo. Eu não queria, mas minha respiração denunciou o medo. As asas de Anthony rasgaram suas roupas. Ele me puxou para seu lado esquerdo, envolvendo uma delas ao meu redor. Eram macias e fascinantes. O que é isso? Sussurrei quando a criatura parou em nossa frente. Jack Bloom, respondeu Anthony, sem tirar seus olhos da criatura. Minha boca se abriu. Eu não conseguia acreditar que meu amigo estaria ali em algum lugar. Jack? Ele olhou para mim e eu tive certeza de que era ele. Por que você está assim? Vai me matar? Anthony riu. Ele quer viver mais algum tempo, princesa. A criatura rosnou. Ei, espere. O que está acontecendo aqui? Anthony desenrolou um pouco suas asas, que havia um escudo sobre mim, sem tirar os olhos de Jack. Nunca fiquei feliz em vê-lo, Jack, mas creio que hoje sua presença seja conveniente. Estava falando encantado sobre os planos de Selene. Houve um respirar mais fundo da parte de Jack. Propus à encantada que ficasse com você até que eu pudesse resolver essa questão. Tenho certeza de que você não vai se opor. Jack balançou a cabeça como se dissesse sim. Não, eu não quero ficar em lugar nenhum. Eu quero ficar aqui com você, Anthony. Tomei a frente de Anthony, esquecendo completamente que Jack era uma criatura. Eu não tinha por que ter medo de nenhum deles. A voz de Jack saiu em um rosnado, algo que não era bom de ouvir. Talvez ele estivesse se esforçando para que eu entendesse. Encantada, venha comigo, eu vou deixá-la em segurança. Na caverna, onde sei que as forças sombrias de Lúcifer não vão poder alcançá-la. Lúcifer? Perguntei sem entender.
Não era Selene? Anthony passou a mão na testa, como se quisesse não tocar naquele assunto naquele momento. Lúcifer, Selene, Lilith, não importa, encantado. Você precisa ir, por favor. Era tarde. Uma risada veio do outro lado da estrada. Jack e Anthony colocaram seus corpos como escudo para que me protegesse. Era a primeira vez que inimigos se uniam por minha vida. A silhueta da bela mulher foi tomando vida em meio à noite sombria. Seus cabelos na altura dos ombros, sua roupa colada, e ela caminhava como uma pantera. Não me espantaria se fosse uma. Céu, o que você quer? Quero terminar o que não consegue. Anthony conversava com a mulher, talvez para ganhar tempo. Minha respiração denunciava mais uma vez o medo. Mas eu não temia por mim, temia pelo meu amigo e pelo meu amor. A mulher tinha a morte nos olhos. Anthony deu um passo à frente, fazendo com que o corpo peludo e imenso de Jack, ou a fera que ali estava, encostasse ao meu. Os meus olhos encontraram os olhos de Jack, e ele não parecia assustador quando me olhava nos olhos. Você não vai terminar nada, Selene. Você vai se virar e ir embora. Não me obrigue a lutar. Sabe que isso seria desonesto. A mulher riu, deixando à mostra as presas. Jack rosnou. Uma de suas mãos tomou minha cintura, me pegando como se eu fosse um fantoche. E um grito saiu dos meus lábios, fazendo Anthony unir suas asas. Selene havia pulado para perto de Jack, mas em questão de segundos, ele a afastara com as costas das mãos, fazendo seu corpo se chocar contra algumas árvores. Vá! Anthony ordenou a Jack com suas asas abertas e seus olhos totalmente negros. Isso é entre Selene e eu. Jack apertou um pouco mais suas mãos à minha cintura. Estava quase me machucando. E correu entre as árvores. Seu senso de direção era perfeito. Eu podia jurar que ele bateria em todas, mas não. Ele se desviou de todas elas, chegando a um ponto onde eu podia ouvir o barulho de águas. Ele me deixou e se afastou. Quando tentei segui-lo, ele rosnou. Meu corpo ficou estático, vendo-o sumir por entre as árvores, e em segundos eu pude vê-lo voltar, agora como Jack Bloom. Corri para abraçá-lo. Ele me empurrou um pouco. Queria se certificar de que não tinha me machucado mesmo sem querer. Está tudo bem, Jack. Obrigada. Ele negou com a cabeça. Não, encantado. Estaria se você não precisasse fugir. É simples. Acabamos com ele, ponto. Não, eu o amo. Vamos ficar juntos. As coisas serão mais fáceis se eu tiver meu amigo do meu lado. Minha voz saiu embargada. Eu sabia que Jack era totalmente contra. O que Selene vai fazer com ele? Levei a mão até a barriga tentando aliviar a sensação de vômito. E isso sempre acontecia quando eu ficava nervosa. Sentei ali mesmo onde eu estava. Estou mais preocupado no que eles irão fazer contra você. Jack não confiava em Anthony e achava que ele tinha me atraído para uma emboscada. Vamos, encantada, está muito tarde. Vou te levar para descansar. Não, temos que voltar e pegar Anthony. Encantada, a criatura terrível não é ela. É ele que é um demônio. Droga, encantada. Eu sei que você sabe exatamente o que está acontecendo neste momento. Neguei com a cabeça. Ele me pegou pelo cotovelo e me levantou. Eu fiquei a imaginar o que Jack sabia que eu não sabia, ou o que ele pensava que estava acontecendo. Me levantei meio que automaticamente, caminhando junto a ele. Logo saímos da estrada e pegamos o caminho da direita. Ali, o velho restaurante, a moto de Jack estava no lugar de sempre. Não consegui mais falar nada. Apenas deixei que ele me levasse para a casa dele. Na manhã seguinte, eu acordei assustada. Estava achando que tinha me atrasado para ir para o estágio. Coloquei meu tênis e fui em direção à porta. Jack não estava no quarto dele. Ao abrir a porta, pude ver que ele estava em algum lugar. Bom dia, bom dia. Achei que tinha me deixado ilhada aqui. Sorri um pouco. Não fui apenas buscar seu café da manhã. Não, obrigada, Jack. Eu preciso ir. Já estou atrasada. Na verdade, eu vou levá-la até o hospital. E você não está atrasada. Ele colocou a mão em meu ombro, me virando para a porta novamente, para que eu entrasse. Eu não tinha muita escolha. Entrei seguindo até a cozinha. Comi apenas uma fatia de bolo de cenoura que ele havia me dado. Sorri ao morder para que ele pudesse entender que eu estava mesmo satisfeita. Vamos agora? Ele assentiu sorrindo. Quando cheguei ao hospital, eu pensei que pudesse encontrar Anthony, mas havia me enganado. Ele não estava lá. Ele não estava na porta do hospital, e isso me angustiava. Eu precisava vê-lo. Mandei uma mensagem para aliviar a saudade. Bom dia, pensei que estaria aqui. Bem, queria saber como você está. Encantada. Retomei os meus afazeres até que a hora do almoço chegou.
Meu turno não se estenderia até a tarde. Peguei as chaves do meu carro, que estava no estacionamento, e saí da vaga em direção ao banco. Precisava pagar algumas contas. Desliguei o celular para entrar na agência, como de costume, e fui direto ao caixa eletrônico. Cheguei em casa e não havia ninguém. Eu não conseguiria parar de pensar no que havia acontecido na noite anterior. Deitei sobre minha cama, levando as mãos sobre os olhos. Estava tudo tranquilo até que, de repente, uma voz me fez saltar. Onde você estava? Fiquei preocupado com você. Meus olhos não piscaram ao ver Anthony em minha frente. Olhei para as janelas e elas estavam fechadas. Soltei o ar e certamente minha feição foi de surpresa. Ele estava sério demais. Acho que poderia até dizer que estava irritado. Não me respondeu o que aconteceu, onde esteve durante toda a manhã. Eu te liguei e deixei recado e você não respondeu nenhum. Eu só esqueci de ligar o celular quando saí do banco. Ei, como entrou aqui? Ele deu um meio sorriso diante da resposta, estendendo o braço e me puxou para um abraço, onde meu rosto se encaixava perfeitamente em seu peito. Acariciou meus cabelos, beijando em seguida o alto da minha cabeça, pairando o nariz em meus cabelos. Ele respirou fundo. Nunca mais faça isso. Por um momento eu pensei que ele se calou e aninhou em seu peito. Seus lábios procuraram os meus e nos consumimos em um beijo que me dizia que aquele demônio seria capaz de qualquer coisa para que eu ficasse segura. Eu não conseguia entender como um demônio poderia amar com tanta devoção. Ao fim do beijo, ele encostou a testa na minha e respirou fundo. Não sei como farei com Natalie e sua gravidez. Não sei se ela entenderia a verdade de quem eu sou. Ele passou o dedão na testa. Anthony se sentiu culpado. Eu imagino que ele jamais saberia o que fazer se algo acontecesse a ela. Posso ajudá-lo. Vou pesquisar, estudar o assunto. Com certeza essa gravidez não foi a primeira, afinal você existe. Sorri tentando encorajá-lo. É possível sim, princesa, mas o preço é muito alto. Poderia desenhar agora? Ele sorriu e beijou minha testa. A alma dela está em minhas mãos, entende? Engoli em seco e não tive certeza se acompanhei direito. Ela iria morrer? É isso? Minha expressão mudou diante dos olhos de esmeralda viva dele. Isso fez com que ele se afastasse um pouco. Viu quem eu sou agora? Ele disse depois de alguns minutos me olhando. Eu sempre soube quem você é, por isso amo você. Ele soltou o ar entre os dentes, negando um pouco. Não adianta, você é muito teimosa. Não pude discordar. Sentei em frente ao computador e abri a página do Google, mas fui interrompida pelas mãos de Anthony. Não preciso disso. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Ele se sentou na cama ao lado. Sou um demônio, posso colocá-lo em um transe ou uma possessão, ou como preferir o termo, até que a criatura venha ao mundo, ou eu posso tirá-la dela. Não, é seu filho, eu interrompi. Será um demônio como eu. Natalie não é um demônio, certo? Será metade como ela também. O filho de vocês, e será bom como você e ela. Eles estariam unidos pela eternidade. Eu me vi naquela hora fora do contexto. Eu nunca quis casar ou ter filhos, mesmo com Anthony, que eu amava incondicionalmente. Eu não pensaria nisso. O Nathan lhe ofereceu tudo isso. Eu não sabia do que ele era capaz de fazer por ser um demônio, mas ali pareceu ser capaz de ouvir meus pensamentos. Ele me abraçou dizendo quanto me amava. Um vazio tomou conta de mim. Por mais que eu quisesse, ele seria pai. Ele ergueu um pouco meu rosto com as mãos. Princesa, não precisa se preocupar. Tudo vai dar certo. Confie em mim. Não tinha certeza nas palavras que eu acabei de ouvir. É claro que Anthony deveria ficar com ela, mas eu também o queria. Aquela noite, Anthony foi embora mais cedo. Eu acabei me sentindo incomodada com os meus pensamentos. Precisava sair de casa ou ir enlouquecer diante das possibilidades e incerteza. Coloquei meu celular no bolso, saindo tão rápido que eu tenho certeza de que Gil não percebera. Fui até a casa de Sebastian. Ele estava empolgado com uma garota que tinha acabado de conhecer. Sentamos na calçada e comecei a me distrair com as histórias dele. Lauren era o nome da menina, e eu quis que aquele momento pudesse ser normal, como Lauren e Sebastian. Mas isso era impossível. Será que se eu contasse a ele o que de fato estava acontecendo em minha vida, ele seria capaz de entender? Balancei a cabeça para afastar o pensamento idiota. Claro que pensaria que eu sou louco ou algo assim. Então, melhor nem dizer nada. Sebastião também estava entusiasmado com Laura. Seus olhos brilhavam ao falar dela. Eu me esforcei para acompanhar o assunto, mas minha cabeça só conseguia se manter no assunto Natalie e Anthony. Quando Sebastião fez uma pausa, eu soltei o ar e logo depois falei pesadamente.
Natalie vai ter um filho de Anthony. Sebastian simplesmente me olhou e disse que eu tinha que me afastar dele. Encantada, esse cara não presta. Por que você não vê que ele só usa você para se distrair? Como assim? Precisa ser mais claro, por favor. Precisa dizer que você e ele é apenas sexo? Você não está falando isso. Sebastian deu um sorriso cínico. Ele só vem aqui para transar com você, encantado. Você não está dizendo isso. Sim, estou dizendo. Porque Sebastian tinha aquela linha de raciocínio. Anthony era o perfeito cavalheiro. Eu pensei em retrucar. Fiquei com raiva de Sebastian por um breve momento. Olhei para ele, séria, mas logo sorri. Pense o que quiser, dei de ombros. Não seria mentira dizer que Anthony mexia com todos os meus sentidos e que eu estava louca por ele. Sebastião continuou a tagarelar coisas machistas como do tipo: se não tivesse nada é porque Anthony porque seria gay. Preferi não contrariá-lo. Vai que o que ele tem é doença. Eu ri com o meu pensamento, mas logo viajei em pensamento, me lembrando de como Anthony era diferente de todos os homens que eu conhecia, e cada vez eu o amava mais. Me despedi de Sebastian sem saber realmente o que conversamos. Ele também já estava quase saindo para ver Lauren.